Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco para falar desse assunto que é muito importante, envolve saúde, envolve tecnologia, e eu gostaria de começar esse bate-papo, essa entrevista, perguntando para o senhor o que é a bioinformática. A bioinformática é uma área nova que surgiu, onde ela une conhecimento de várias áreas, como biologia molecular, biologia celular, química, bioquímica, computação e física, né? O objetivo da bioinformática, ela tem vários conceitos, mas um dos conceitos que eu acho mais interessante é que a bioinformática ela processa dados biológicos para resolver problemas de saúde, da agricultura, de várias áreas da nossa vida, né? Como se dá a aplicação da bioinformática? A bioinformática, hoje em dia, ela está aplicada em várias áreas, né? Por exemplo, na medicina, sendo, por exemplo, a medicina preventiva, um dos casos bem conhecidos que as pessoas viram falar, é da Angelina Jolie, que ela fez um teste genético para saber se tinha possibilidade de ter câncer de mama e viu que a mãe dela teve câncer de mama, morreu aos 56 anos, e ela fez o teste genético e viu que tinha um gene que poderia levá-la a ter câncer de mama, então o que foi que ela fez? Ela retirou os seios, né? Então, tem a medicina preventiva, tem a agricultura, onde você pode ter o melhoramento de alimentos, tem a biotecnologia, com o desenvolvimento de novos produtos, certo? E nós temos também, hoje em dia, uma área muito importante, que é o desenvolvimento de novos fármacos. Nenhum fármaco hoje em dia, nenhum remédio hoje em dia é produzido sem ser feito testes em sílicos, testes com bioinformática. A bioinformática ela é dividida em duas áreas, vamos dizer assim, certo? Duas grandes áreas. A bioinformática tradicional, certo? Onde você trabalha com sequências de DNA, RNA e proteínas, e a bioinformática estrutural, onde a gente trabalha com a estrutura tridimensional de proteínas e ligantes. Eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno exemplo como a bioinformática atua, né? Então, por exemplo, nós temos um fármaco anti-AIDS chamado Saquinavir. Então, nós possuímos banco de dados, por exemplo, o PDB é um dos principais bancos de dados que existe no mundo, que é o Protein Data Bank, e aqui a gente pode procurar e pesquisar sobre uma determinada doença que a gente tem interesse, por exemplo, sobre a AIDS. Então, aqui nós temos a HIV protease, né, uma estrutura cristal da HIV protease complexada com um fármaco anti-AIDS, que é o Saquinavir. A gente pode baixar essa estrutura, por exemplo, ele baixou aqui, e abrir com softwares. Aqui a protease do HIV e aqui o fármaco anti-AIDS, o Saquinavir. Então, ele se liga aqui nessa proteína do vírus e inibindo a proteína. Então, essa proteína ela vai ficar inibida, ela não vai conseguir fazer a função dela, fazendo com que o vírus ele não se duplique dentro do nosso organismo. Então, o que é que a bioinformática faz? A gente pega uma proteína dessa de interesse e estuda novos candidatos a fármacos, novas estruturas químicas e faz estudos por atracagem molecular, faz estudos por dinâmica molecular, faz estudos por modelagem, por homologia. Para quê? Para descobrir novos fármacos e possivelmente as pessoas venham a tomar esses fármacos, né? Depois desses passos que a gente faz em sílico no computador, aí tem mais testes em vivo, in vitro, testes em pessoas. Depois desses testes em sílico, né, como eu falei, precisa ser feito testes em vivo, né, in vitro e testes em pessoas, né? Então, isso é um período longo, né, para que realmente o fármaco chegue na sociedade, nas farmácias, né? Um processo longo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre trabalhos que você já teve publicado, trabalhos que são mais pessoais e que já foram publicados em importantes revistas científicas pelo mundo. Eu tenho colaboradores na Universidade Federal do Piauí, professor Francisco Lima, colaboradores na Universidade Estadual, professor Francisco Lima. Na Universidade Federal nós temos o professor Adalberto, a professora Semiramis, do LIB, né, do Laboratório de Imunologia, o professor Daniel Arcanjo, na farmácia, entendeu? E professores pesquisadores do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Maranhão. O que a gente faz é procurar, por exemplo, o que a bioinformática faz? Nós temos candidatos a fármacos, certo? Ligantes, vamos dizer assim, ligantes, e proteínas que causam determinada doença. Por exemplo, AIDS, um exemplo para o pessoal entender melhor, certo? Então, nós testamos no computador esses ligantes, quais desses ligantes têm uma maior interação com essas proteínas, inibindo essas proteínas. Quando você inibe a proteína deixa de fazer a sua função e a pessoa fica, vamos dizer assim, curada da doença, melhora a doença, entendeu? Então, nós fazemos esses testes em sílico no computador. Com esses testes em sílico, a bioinformática ela diminui o custo e diminui o tempo. Com os resultados desses testes em sílico, a gente fala para os pesquisadores para fazerem testes em vivo e in vitro, dizendo assim, desses ligantes aqui,
o que tem maior probabilidade de ser um possível candidato a fármaco futuramente são os ligantes tais. Isso melhora bastante e contribui e complementa os estudos em vivo e in vitro dos outros pesquisadores.